Para já arrancamos com dermatologia e, portanto, o número de telefone é o mesmo para poder aqui em direto esclarecer a sua questão, partilhar connosco a sua pergunta, a sua história, o seu testemunho, também a sua opinião. Mais uma vez, número de telefone 22 508 3297, o endereço de e-mail já sabe de cor, acho eu, consultório@portocanal.pt. E porquê dermatologia? Porque com os meses de verão a chegar é importante falarmos aqui, claro, sobre o crescente número de casos de cancro de pele e também importantíssimo a prevenção, com especial destaque para o uso do protetor solar durante todo o ano. E é claro que connosco também já está a doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista, a quem agradeço muito por estar no consultório. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Como sempre, é um grande gosto. Então, falar sobre um tema que me diz tanto e que eu acho tão importante, e nunca é demais nós relembrarmos os cuidados que devemos ter com a nossa pele nesta questão da prevenção do cancro de pele. Por vários motivos. Como disse, a incidência do cancro de pele tem aumentado, aumentou cerca de 40% nos últimos anos. Muito claro. E estima-se que nos próximos anos volte a aumentar outros 40%. Isto é absolutamente assustador, tendo em conta que é um cancro que nós podemos, em 90% dos casos, prevenir. Por isso eu vou reformular, 90% dos cancros de pele podem ser prevenidos. E tudo isto à custa, naturalmente, de medidas de fotoproteção, que já falaremos delas, mas também rastreios para nós, no fundo, também detectarmos o cancro de pele atempadamente. O cancro de pele, se for detectado numa fase precoce, é curável, tem um excelente prognóstico, mesmo o melanoma, que é normalmente associado a um prognóstico pior e que é responsável pela maior parte das mortes por cancro de pele. Se ele for detectado numa fase precoce, ele tem uma taxa de sobrevida, de cura, de cerca de 99%. Portanto, estamos a falar de um bom prognóstico se for detectado precocemente. Daí que nós, dermatologistas, pedimos, de facto, que as pessoas façam o autorrastreio, e já vamos também falar como fazer. E irem regularmente ao dermatologista para fazerem o rastreio dos seus sinais, da sua pele de uma forma geral. E dizer também que acho ótimo falarmos sobre cancro de pele, tendo em conta que maio, que está aí à porta, é o mês para a sensibilização para o melanoma. Portanto, e é ótimo, de facto, falarmos não só para assinalar este mês tão importante, esta data, também para consciencializar as pessoas, para vigiarem os seus sinais, já lá vamos também, e para a utilização do protetor solar agora nos meses de verão. Até que já vamos um bocadinho atrasados, porque abril já nos presenteou com uns dias bem quentes, não é? Exato. E já vimos muitas pessoas a apanhar banhos de sol. Portanto, em relação então a essa prevenção, Sra. Doutora, que tipo de sinais ou alterações na pele devem levar alguém a procurar de facto um médico dermatologista? O que é essencial e fácil nós aprendermos aqui para pôr em prática? Portanto, é importante ter noção de que não só os sinais podem representar um potencial cancro de pele, o chamado melanoma, e quando falamos do melanoma, ter noção de que só cerca de 30% dos melanomas aparecem num sinal pré-existente. Portanto, 70% dos melanomas aparecem de novo, não tendo relação com o sinal. Eles parecem um sinal, mas na pele não existia antes um sinal. Portanto, temos estas duas situações. Um sinal que muda e que se transforma em melanoma, maligniza, 30% dos casos, 70% aparece de novo. E estes que aparecem de novo são normalmente o chamado também, mas mesmo os pré-existentes que mudam são muitas vezes aquilo que nós chamamos o patinho feio. E nós usamos muito esta regra na dermatologia e pode ser usado por qualquer pessoa lá em casa. O patinho feio diz respeito à história que todos nós conhecemos, é no fundo um sinal que é diferente dos outros. Portanto, o patinho feio é diferente dos irmãos, não é? É fácil percebermos esta analogia. Portanto, um sinal que é diferente dos outros e que sofre alterações, é sempre um sinal que deve merecer uma avaliação por dermatologia. Portanto, esta regra do patinho feio é muito útil também lá em casa. É importante também conhecermos o nosso corpo e os nossos sinais, não é? Mantermos essa vigilância. Um sinal pré-existente que mudou também. Mudou em cor, em forma, passou a dar comichão, passou a sangrar. Portanto, qualquer alteração morfológica em termos da sintomatologia. E quando eu falo no corpo, eu falo naturalmente couro cabeludo, também estar atento a isso. Às vezes fica esquecido. Ver debaixo dos pés, ver entre os dedos, tudo isso é importante. E nessa autoavaliação todas estas áreas devem ser exploradas. Às vezes não conseguimos ver nós próprios, temos que pedir naturalmente ajuda a alguém lá em casa. Depois, também, falando aqui de alguns cancros de pele que nós vamos... Não existe só melanoma, existem outros tipos de cancro de pele e os três mais frequentes, aliás, o cancro de pele mais frequente é o chamado carcinoma basocelular e este é de facto o mais prevalente de todos e é já em muitos países e aqui na Europa o tipo de cancro mais prevalente se nós pensarmos em todos os cancros e em todos os órgãos. Portanto, o cancro de pele neste momento é, na maioria dos países, o cancro mais frequente de todos e muito à custa deste basocelular. E o basocelular, ele é um tipo de cancro de pele não muito agressivo
E ele pode ter várias apresentações. Às vezes é uma ferida que não sara, às vezes parece um eczema que não sara, às vezes é uma pequena crosta que não sara. Portanto, qualquer alteração de novo que não cicatriza, dentro destes aspectos que eu acabei de mencionar, merece sempre uma avaliação por dermatologia. E para fechar estes três, que são os mais frequentes, melanoma basocelular, agora o espinocelular, também muitas das vezes aparece sobretudo nas áreas fotoexpostas, como por exemplo face, couro cabeludo nos homens que já são calvos, orelhas, dorso das mãos, e está muito associado à exposição solar crónica. Vemos muitas vezes também em trabalhadores que trabalham no exterior, não é? Jardineiros, por exemplo. E também se assemelha muitas vezes a uma crosta ou uma ferida que não sara. Portanto, mais um sinal de alarme que deve fazer as pessoas levarem então ao dermatologista logo possível, o mais depressa possível, naturalmente. E o principal fator de risco é a exposição solar? 80% a 90%, aliás, praticamente 90% dos cancros de pele, independentemente de qual seja, destes três que eu falei, que são os mais prevalentes, devem-se à exposição à radiação ultravioleta. Por isso é que eu disse que 90% dos cancros são preveníveis. Nós podemos preveni-los com medidas de fotoproteção. Sim, a radiação ultravioleta causa, digamos que ela, em termos de classificação da Organização Mundial da Saúde, está colocada ao nível do tabaco. Por exemplo, ele é um carcinogéneno do tipo 1. E a radiação ultravioleta vai induzir na nossa pele mutações no ADN, na informação genética da nossa pele, que, quando se acumulam e não são reparadas, e a pele às vezes deixa de ter capacidade para reparar tanto dano, com tanta exposição, leva de facto ao desenvolvimento destes cancros de pele. Por isso é que é fundamental, desde a infância, e eu digo isto já propositadamente, porque a exposição à radiação ultravioleta, sobretudo numa idade infantil, em que a pele é imatura, não consegue defender-se da radiação ultravioleta, é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de cancro de pele na idade adulta. E é por isso que é fundamental nós protegermos as nossas crianças desde muito cedo, não só com a fotoproteção em nível da aplicação do protetor solar, também a fotoproteção têxtil e evitar a exposição das crianças, sobretudo nas horas de maior calor ao sol. Sem dúvida. Gentilmente, a senhora doutora cedeu-nos aqui uma fotografia com um sinal e com uma regra que pode ser fácil de aplicar para todos nós. Que é, de facto... Muito bem-vindo ao consultório de hoje. Ora, cá estamos, seja muito bem-vindo ao programa consultório de hoje. Obrigada por juntar-se a nós. Passam agora 2 minutinhos das 3 da tarde e, claro, contamos com a sua participação. Hoje tem aqui a oportunidade de esclarecer as suas questões relacionadas com 2 especialidades. Mais à frente vamos abrir as portas às suas dúvidas, ao seu testemunho, à sua opinião. Então, com a especialidade de pediatria, mais à frente, mas claro que até lá pode ir marcando o nosso número de telefone 22-508-3297 ou participar por escrito também, uma vez que está disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já arrancamos com dermatologia e, portanto, o número de telefone é o mesmo para poder aqui em direto esclarecer a sua questão, partilhar connosco a sua pergunta, a sua história, o seu testemunho, também a sua opinião. Mais uma vez, número de telefone 22-508-3297, o endereço de e-mail já sabe de cor, acho eu, consultório@portocanal.pt. E porquê dermatologia? Porque com os meses de verão a chegar é importante falarmos aqui, claro,
sobre o crescente número de casos de cancro de pele e também, importantíssimo, a prevenção, com especial destaque para o uso do protetor solar durante todo o ano. E é claro que connosco também já está a doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista, a quem agradeço muito por estar no consultório. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Como sempre, é um grande gosto. Então, falar sobre um tema que me diz tanto e que eu acho tão importante, e nunca é demais nós relembrarmos os cuidados que devemos ter com a nossa pele nesta questão da prevenção do cancro de pele. Por vários motivos. Como disse, a incidência do cancro de pele tem aumentado, aumentou cerca de 40% nos últimos anos. É muito, claro. E estima-se que nos próximos anos volte a aumentar outros 40%. Isto é absolutamente assustador. Tendo em conta que é um cancro que nós podemos, em 90% dos casos, prevenir. Por isso eu vou reformular, 90% dos cancros de pele podem ser prevenidos. E tudo isto à custa, naturalmente, de medidas de fotoproteção, que já falaremos delas, mas também rastreios para nós, no fundo, também detectarmos o cancro de pele atempadamente. O cancro de pele, se for detectado numa fase precoce, é curável, tem um excelente prognóstico, mesmo o melanoma, que é normalmente associado a um prognóstico pior e que é responsável pela maior parte das mortes por cancro de pele. Se ele for detectado numa fase precoce, ele tem uma taxa de sobrevida, de cura, de cerca de 99%. Portanto, estamos a falar de um bom prognóstico se for detectado precocemente. Daí que nós, dermatologistas, pedimos, de facto, que as pessoas façam o autorrastreio, e já vamos também falar como fazer. E irem regularmente ao dermatologista para fazerem o rastreio dos seus sinais, da sua pele de uma forma geral. E dizer também que acho ótimo falarmos sobre cancro de pele, tendo em conta que maio, que está aí à porta, é o mês para a sensibilização para o melanoma. Portanto, e é ótimo, de facto, falarmos não só para assinalar este mês tão importante, esta data, também para consciencializar as pessoas, para vigiarem os seus sinais, já lá vamos também, e para a utilização do protetor solar agora nos meses de verão. Até que já vamos um bocadinho atrasados, porque abril já nos presenteou com uns dias bem quentes, não é? Exato. E já vimos muitas pessoas a apanhar banhos de sol. Portanto, em relação então a essa prevenção, Sra. Doutora, que tipo de sinais ou alterações na pele devem levar alguém a procurar de facto um médico dermatologista? O que é essencial e fácil nós aprendermos aqui para pôr em prática? Portanto, é importante ter noção de que não só os sinais podem representar um potencial cancro de pele, o chamado melanoma, e quando falamos do melanoma, ter noção de que só cerca de 30% dos melanomas aparecem num sinal pré-existente. Portanto, 70% dos melanomas aparecem de novo, não tendo relação com o sinal. Eles parecem um sinal, mas na pele não existia antes um sinal. Portanto, temos estas duas situações. Um sinal que muda e que se transforma em melanoma, maligniza, 30% dos casos, 70% aparece de novo. E estes que aparecem de novo são normalmente o chamado também, mas mesmo os pré-existentes que mudam são muitas vezes aquilo que nós chamamos o patinho feio, e nós usamos muito esta regra na dermatologia e pode ser usado por qualquer pessoa lá em casa. O patinho feio diz respeito à história que todos nós conhecemos, é no fundo um sinal que é diferente dos outros. Portanto, o patinho feio é diferente dos irmãos, não é? É fácil percebermos esta analogia. Portanto, um sinal que é diferente dos outros e que sofre alterações, é sempre um sinal que deve merecer uma avaliação por dermatologia. Portanto, esta regra do patinho feio é muito útil também lá em casa. É importante também conhecermos o nosso corpo e os nossos sinais, não é? Mantermos essa vigilância. Um sinal pré-existente que mudou também. Mudou em cor, em forma, passou a dar comichão, passou a sangrar. Portanto, qualquer alteração morfológica em termos da sintomatologia. E quando eu falo no corpo, eu falo naturalmente couro cabeludo, também estar atento a isso. Ver debaixo dos pés, ver entre os dedos, tudo isso é importante. E nessa autoavaliação todas estas áreas devem ser exploradas. Às vezes não conseguimos ver nós próprios, temos que pedir naturalmente ajuda a alguém lá em casa. Depois, também, falando aqui de alguns cancros de pele que nós vamos... Não existe só melanoma, existem outros tipos de cancro de pele e os três mais frequentes, aliás, o cancro de pele mais frequente é o chamado carcinoma basocelular e este é de facto o mais prevalente de todos e é já em muitos países e aqui na Europa o tipo de cancro mais prevalente se nós pensarmos em todos os cancros e em todos os órgãos. Portanto, o cancro de pele neste momento é, na maioria dos países, o cancro mais frequente de todos e muito à custa deste basocelular. E o basocelular, ele é um tipo de cancro de pele não muito agressivo e ele pode ter várias apresentações. Às vezes é uma ferida que não sara, às vezes parece um eczema que não sara, às vezes é uma pequena crosta que não sara. Portanto, qualquer alteração de novo que não cicatriza dentro destes aspectos que eu acabei de mencionar, merece sempre uma avaliação por dermatologia. E para fechar estes três, que são os mais frequentes, melanoma basocelular, agora o espinocelular,
Também muitas das vezes aparece sobretudo nas áreas fotoexpostas, como por exemplo face, couro cabeludo nos homens que já são calvos, Sim. orelhas, dorso das mãos, e está muito associada à exposição solar crónica. Vemos muitas vezes também em trabalhadores que trabalham no exterior, não é? Claro. Jardineiros, por exemplo. E também se assemelha muitas vezes a uma crosta ou uma ferida que não sara. Portanto, mais um sinal de alarme que deve fazer as pessoas levarem então ao dermatologista logo possível, o mais depressa possível, E naturalmente. o principal fator de risco é a exposição solar? 80% a 90%, aliás, praticamente 90% dos cancros de pele, independentemente de qual seja, destes três que eu falei, que são os mais prevalentes, devem-se à exposição à radiação ultravioleta. Por isso é que eu disse que 90% dos cancros são preveníveis. Claro. Nós podemos preveni-los com medidas de fotoproteção. Sim, a radiação ultravioleta causa, digamos que ela, em termos de classificação da Organização Mundial da Saúde, está colocada ao nível do tabaco. Por exemplo, ele é um carcinogénio do tipo 1. E a radiação ultravioleta vai induzir na nossa pele mutações no ADN, na informação genética da nossa pele, que, quando se acumulam e não são reparadas, e a pele às vezes deixa de ter capacidade para reparar tanto dano, com tanta exposição, leva de facto ao desenvolvimento destes cancros de pele. Por isso é que é fundamental, desde a infância, e eu digo isto já propositadamente, porque a exposição à radiação ultravioleta, sobretudo numa idade infantil, em que a pele é imatura, não consegue defender-se da radiação ultravioleta, é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de cancro de pele na idade adulta. E é por isso que é fundamental nós protegermos as nossas crianças desde muito cedo, não só com a fotoproteção em nível da aplicação de protetor solar, também a fotoproteção têxtil e evitar a exposição das crianças, sobretudo nas horas de maior calor ao sol. Sem dúvida. Gentilmente, a senhora doutora cedeu-nos aqui uma fotografia com um sinal e com uma regra que pode ser fácil de aplicar para todos nós e é mais uma lição também que nos deve alertar para este verão. Temos aqui o quê, senhora doutora? Sim, eu trouxe esta imagem para nós aplicarmos em casa, para explicar às pessoas lá em casa o que são as regras A, B, C, D, E, que nós usamos muitas vezes para avaliar sinais e lesões cutâneas de uma forma geral. E, portanto, começando com a regra do A, o A diz respeito à simetria ou assimetria, daí o A, da lesão. Nós vemos aqui, eu vou-lhe chamar um sinal que é, de facto, assimétrico. Se nós traçarmos uma linha vertical no sinal, nós vamos ver que a metade esquerda é diferente da metade direita. Portanto, é uma lesão assimétrica e que, portanto, é uma lesão que já deve merecer alguma preocupação só pelo simples A, digamos assim. Passando agora à letra B destas regras, o B diz respeito aos bordos e nós, se olharmos para a lesão, nós vemos bordos muito pouco regulares. Nós vemos, de facto, que é uma lesão cuja periferia tem uns bordos que não são iguais, não é? Aliás, mal definidos em algumas zonas. Isso mesmo. Portanto, B, bordos irregulares. O C, da regra ABCDE, diz respeito à cor. Nós vemos neste sinal várias cores diferentes tons de castanho, e às vezes até temos preto, temos vermelho, temos branco, portanto uma lesão com várias cores é uma lesão suspeita. Depois o D diz respeito à dimensão e classicamente na dermatologia define-se que uma lesão acima de 6 milímetros é suspeita. Isto não é bem verdade, às vezes há lesões maiores que 6 milímetros que não têm problema absolutamente nenhum. E vice-versa, mas nós não conseguimos ver qual é o tamanho da lesão na fotografia, mas esta lesão tem seguramente mais de 6 milímetros. Mas mais importante ainda do que a letra D é, para mim, a letra E, que diz respeito à evolução. Portanto, é uma lesão que vai evoluir. Esta lesão, por exemplo, era uma lesão que antigamente era plana e vocês veem na imagem que ela agora ganhou um nódulo. Portanto, é uma lesão que evoluiu, ela cresceu, portanto, evoluiu no tamanho, mas também evoluiu na textura, na morfologia, no relevo que ela ganhou. Portanto, temos aqui uma lesão que, em todas as letras que nós acabamos de avaliar, em todas as regras A, B, C, D, E, cumpre critérios de suspeita e que deve sempre levar as pessoas ao médico. E estas regras são simples, é verdade. As próprias letras ajudam um bocadinho aqui a orientar-nos. E é uma coisa que podemos fazer lá em casa. E o conselho que eu dou, e é a recomendação, é que nós façamos o autoexame de 2 em 2 meses. Portanto, avaliar a pele
como eu disse, do couro cabeludo até à ponta do pé, e aplicar as regras A, B, C, D, E nas lesões e, encontrando uma lesão suspeita, recorrer então ao dermatologista. Se houver essa suspeita e houver então essa avaliação com o médico dermatologista, existe algum exame para confirmar, diagnosticar? Sim. Nós, dermatologistas, na consulta, quando avaliamos sinais, fazemos sempre um exame que se chama dermatoscopia, que é um aparelho que pode ser mais pequeno de bolso ou maior digital, em que nós vamos ampliar muito a lesão e vê-la com uma luz polarizada e não polarizada, em que vamos aumentar as estruturas e ver as estruturas. Esta luz polarizada também às vezes nos mostra estruturas mais profundas e faz-nos ver essas estruturas de forma mais diferente. É algo que de facto nos ajuda muito na avaliação de um sinal, e um sinal que às vezes é suspeito a olho nu. Claro. Na dermatoscopia já não é, e portanto descansa-nos e faz-nos fazer só uma vigilância desse mesmo sinal, assim como o contrário. Por vezes é uma lesão perfeitamente inofensiva a olho nu. Quando fazemos a dermatoscopia já vemos critérios que nos deixam mais preocupados e aí temos que fazer a remoção da lesão. E depende do tipo de lesão, do tipo de cancro, mas normalmente como é que se trata o cancro de pele? Quando é possível, o tratamento do cancro de pele é sobretudo cirúrgico. É fazermos uma cirurgia da lesão e depois, dependendo do tipo de cancro que nós diagnosticamos e do tipo também de invasão na vertical da pele desse tipo de lesão, nós podemos ter que realizar margens cirúrgicas, ou seja, voltar a fazer uma segunda cirurgia para aumentar a margem de segurança. Quando nós falamos, por exemplo, de melanomas, às vezes, quando eles têm um crescimento vertical já maior, mais avançado, temos por vezes que fazer uma pesquisa do gânglio sentinela ou até fazer o esvaziamento dos gânglios da região afetada. Em casos até mais avançados, nós cada vez menos fazemos quimioterapia, felizmente, porque ela não é muito eficaz, por exemplo, no melanoma. Nós, felizmente, temos nos últimos anos, nós vimos uma evolução brutal naquilo que é o tratamento do melanoma e todos os tipos de cancro de pele. Nós agora temos a imunoterapia, são fármacos muito mais eficazes e bem tolerados no tratamento destes pacientes, e isso veio revolucionar o prognóstico dos pacientes com cancro de pele. Portanto, apesar de facto alguns cancros de pele serem agressivos e estarem associados a um mau prognóstico, felizmente nos últimos anos nós temos muitos fármacos que nos permitem melhorar muito a qualidade de vida e o prognóstico e curar, no facto, os nossos pacientes. Pode-se falar de cura no cancro de pele? Cada vez mais falamos de cura dos pacientes com cancro de pele avançado, sim. Claro. Uma pessoa que teve um cancro de pele no passado tem mais probabilidade de vir a ter novamente? Sim, é algo muito importante o que falou. As pessoas de risco são as pessoas que têm história pessoal, ou seja, na sua própria história como antecedente de cancro de pele ou na família. Essas pessoas estão em risco e devem, portanto, ter mais cuidado. Pessoas com o tipo de pele claro, as pessoas com fototipo 1 e 2, ou seja, 1 são as pessoas que têm o cabelo ruivo e têm sardas, 2, cabelo loiro, olhos azuis, essas pessoas têm um aumento de risco. Pessoas com mais de 50 a 100 sinais no corpo, e muitas, a maior parte das pessoas têm mais de 50 a 100 sinais, essas pessoas têm um risco aumentado. Pessoas com escaldões, sobretudo com mais de 5 escaldões. Quem é que nunca teve mais do que 5 escaldões na sua vida? E, por exemplo, um único escaldão em idade pediátrica duplica o risco de cancro de pele. Portanto, aqui mais uma vez a proteção das crianças. E depois também é um fator de risco pessoas com exposição profissional crónica à radiação ultravioleta, pessoas que fazem solário. Eu tenho uma opinião muito própria, eu acho que os solários deveriam ser proibidos, como já acontece em muitos países. E não sendo proibidos, porque vamos respeitar a liberdade individual de cada um, eu acho que eles deviam ter, como o tabaco, imagens à porta chocantes, não é? Que tal como temos nos maços, para alertar precisamente para isto. E pessoas com imunossupressão, por exemplo, pessoas que fizeram transplante de órgão, de rim, de fígado, que têm imunossupressão, ou pessoas que fazem imunossupressão por doenças reumatológicas, também têm um aumento de risco de cancro de pele. Essas pessoas têm que ter uma vigilância muito mais apertada, sem dúvida alguma. Deixe-me abrir agora aqui uma caixinha sobre os protetores solares. Existem diferentes fatores, existem diferentes marcas também. O que podemos aplicar e o que é que devemos comprar? De uma forma geral, eu diria que qualquer protetor solar que nós vemos à venda, sobretudo em farmácia,
mas também há muitos que são vendidos em supermercado que têm a sua qualidade. Vou deixar isso também muito claro, mas em farmácia, os de farmácia têm sempre mais investigação por trás. É essa a grande diferença? É essa a grande diferença. E os filtros são normalmente melhores, mais amplos, a proteção é normalmente superior. Mas quem não conseguir comprar, que compre do supermercado, e o importante é usar. E os protetores solares devem ser sempre superiores a 30. Um protetor solar abaixo de 30 não oferece uma proteção eficaz, isso é muito importante. E as pessoas dizem muitas vezes, eu não uso o protetor 50 porque eu quero morenar. Não há moreno saudável, morenar nunca é uma boa opção. Mas, portanto, um protetor solar superior a 30, que tem proteção para a radiação ultravioleta do tipo B e do tipo A, isso também é muito importante, deve ser aplicado na quantidade suficiente. E há aquela regra que é muito abstrata dos 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Eu vou dizer uma coisa que acho que é muito gráfica. Para o rosto nós precisamos de 2 dedos, um fio protetor aqui, um fio protetor aqui. Isto é quantidade para o rosto e isto é quantidade para o rosto e pescoço. Isto é visual e podemos aplicar no resto do corpo esta regra. Deve ser aplicado de 2 em 2 horas. E aplicado depois da transpiração, depois de irmos ao banho quando estamos na praia. Mas o protetor solar não se usa só na praia, usa-se todos os dias, sobretudo nas áreas então fotoexpostas como rosto, orelhas, pescoço e dorso das mãos. Isso é algo que muitas pessoas ainda não compreenderam. É uma luta nossa de dermatologistas passar esta mensagem. O sol, temos a radiação ultravioleta o ano todo e temos que nos proteger o ano todo, porque o sol causa não só cancro de pele, mas também envelhece precocemente a nossa pele e acho que todos nós queremos manter um ar jovem, o mais tempo possível, digamos assim. Qual é a diferença entre um fator 30 e um fator 50? Digamos que, assim, de uma forma simples para toda a gente perceber, um protetor solar de 30 protege-nos 30 vezes mais do que quando estamos sem protetor solar. Um protetor solar 50 protege-nos 50 vezes mais do que quando não estamos a usar protetor solar. A verdade é que o 50 protege só ligeiramente mais que o 30. Não posso dizer que seja muito significativo, é significativo, digamos assim. Mas, portanto, um 30 já é muito bom. Mas digamos que estamos 30 ou 50 vezes mais protegidos do que sem protetor solar. Para as crianças, sempre o protetor solar mineral faz sentido? Ou até que idade, por exemplo? Está recomendada a aplicação de protetor solar pediátrico a partir dos 6 meses, sendo que até aos 12 meses nenhuma criança deve ser exposta diretamente à radiação ultravioleta. Isso é uma questão muito polémica. Preocupada. Não, eu acho ótimo. Mas é muito polémico isso. Perguntar isso a várias pessoas diferentes vai obter respostas diferentes. Digamos que classicamente, antigamente, dizia-se que crianças, tal como as grávidas, só deveriam aplicar protetor solar mineral, que é o físico, que não é absorvido pela pele. Portanto, é uma barreira física, não tem qualquer absorção, não tem o risco de ter algum efeito sistémico, que é sempre essa preocupação com os protetores solares. Cada vez mais nós temos abandonado essa ideia. Como podem imaginar, não há muitos estudos realizados e, portanto, isto é um bocadinho até por vezes empírico, mas os filtros solares que são considerados potencialmente disruptores endócrinos cada vez menos fazem parte dos protetores solares que nós temos à venda nas farmácias. Eles têm vindo a ser descontinuados, o seu uso é descontinuado, quase que banidos. E, portanto, cada vez mais as grandes marcas de protetores solares já têm nos fotoprotetores pediátricos filtros orgânicos, portanto, químicos, e eles têm, de facto, muitos estudos em termos de segurança, eficácia e segurança. Portanto, se me tivesse feito essa pergunta há algum tempo atrás, eu diria sim, crianças só minerais, mas cada vez mais nós temos abandonado essa afirmação. Ainda há muitos dermatologistas que dizem sim, minerais nas crianças. Eu acho que é um bom compromisso nós pensarmos até ali aos 2 anos de idade, se calhar minerais, 1, 2 anos de idade minerais, estamos mais seguros. Mais tranquilos. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, ali a partir de 1, 2 anos de idade podemos perfeitamente usar protetores orgânicos, portanto, químicos, sem problema nenhum. Os que temos aqui na União Europeia, nós temos muitas regras, há muita regulamentação em termos de segurança, portanto, podemos tranquilamente usar os protetores solares orgânicos. Agora sim, fiquei esclarecida. Muito obrigada, Sra. Doutora. E apesar destes números, que são algo preocupantes,
Sente que há uma maior consciencialização das pessoas, portanto, porque há mais literacia sobre este tema, não é? Eu às vezes acho que sim, às vezes fico muito frustrada. Porque os números também falam por si, não é? Sim, os números falam por si e tem também a ver com o facto de a nossa geração, já desde a infância, que faz férias com os pais. Nós temos, em relação ao risco de cancro de pele, nós temos aquela exposição cumulativa à dose total, porque a pele tem memória, portanto, quanto mais nós envelhecemos e a população envelhece, portanto, nós chegamos até aos 80, 90, 100 anos, nós estivemos expostos à radiação ultravioleta esse tempo todo. Portanto, é por isso que também aumenta o número de cancros de pele. Mas não é só esse tipo de exposição cumulativa, é aquela exposição curta, intensa, ou seja, a visitar a praia, a ida à esplanada, a ida ao solário. Isso aumenta sobretudo o risco de melanoma, mas também de base ao solar. Portanto, é isso, a nossa longevidade, tornamos mais velhos, mas também estas práticas do tempo livre que também aumentam o risco. Eu noto isso em muitas pessoas, o aumento da consciencialização, sobretudo com as crianças, e vejo cada vez mais pessoas a fazerem rastreios e a usarem o protetor solar corretamente e diariamente, mas também ainda continua a haver muita desinformação. Vemos muitas vezes nas redes sociais a propagação de que os protetores solares causam cancro ou são disruptores endócrinos ou que levam à falta de vitamina D. Isto é errado, não há nenhum estudo que mostre isto, nós temos de nos guiar por estudos. E também vejo ainda muitas pessoas irem à consulta a dizer: doutora, veja a pele do meu filho, veja os sinais, porque eu vou levá-lo agora à praia para ele ficar moreno. Isto é erradíssimo, isto é muito mau, isto é errado. Uma moreno é sempre uma resposta ao dano na pele, não há moreno saudável. Portanto, eu acho que sim, temos feito um grande trabalho. Eu acho que programas como o consultório em que falamos sobre isto são extraordinários e fundamentais para nós aumentarmos a literacia das pessoas, e há cada vez mais pessoas com conhecimento e que adoptam estes cuidados que nós falamos, mas ainda há muito trabalho por fazer, muito. Claro. E as redes sociais propagam muita desinformação e nós temos muito que a combater. E precisamente sobre isso falou aqui na questão da vitamina D, ainda está muito presente essa questão de que o protetor solar impede a absorção da vitamina D, não é? Não impede, não leva à falta de vitamina D. E é muito mais simples quando há falta de vitamina D suplementar, claro, do que nos expormos cronicamente, diariamente, desprotegidos à radiação ultravioleta, como muitas vezes é sugerido. Imagina o que é 10 a 20 minutos por dia, que é o que as pessoas costumam recomendar, muitos médicos até recomendam. Todos os dias, 20 minutos ou 10 minutos desprotegidos, exposição à radiação ultravioleta. Imagina a dose cumulativa de dano na pele ao final de 20, 30 anos. É brutal. É tão simples tomar um comprimido de vitamina D quando há déficit de vitamina D. Portanto, os protetores solares não levam à falta de vitamina D, eles não protegem completamente a pele, portanto, mesmo quando aplicados corretamente, a proteção não é absoluta. E, além disso, há outras fontes de vitamina D, nomeadamente a alimentação. Portanto, claro, deve-se sempre privilegiar a fotoproteção em relação a essa questão da vitamina D. Muito bem. Muito obrigada pelas suas palavras sobre o consultório. Obrigada, Obrigada. Agradeço imenso esta conversa tão esclarecedora. Obrigada, Sra. Doutora, é sempre muito bom contar consigo aqui no programa. Vamos agora também saber quais são as questões de quem nos acompanha, dos nossos telespectadores. Portanto, doutora Marta Ribeiro Teixeira, médica dermatologista.